em quem prega. Porque se a palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir pela pregação de Cristo, da palavra. E se a palavra diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, então nós precisamos, desde já, nos colocar na posição correta. Quando Paulo ele escreve para Timóteo, ele diz: apresenta-te como obreiro aprovado, de que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra, ou seja, que corta a palavra corretamente, significado no grego, que corta a palavra. Então, quem proclama a palavra de Deus tem que procurar, de forma simples, objetiva, se colocar na posição de Deus, do Espírito Santo, se dedicar aos estudos das Escrituras e zelar pelo seu testemunho. Então são essas barreiras que têm causado prejuízo no reino de Deus. São esses fatos que eu abordei aqui para vocês. A falta de vivência do pregador, e isso tem causado problema. E vamos lá agora. Outro ponto também que leva à questão da dificuldade. É outro problema. Você pode estar estudando, você pode ter conhecimento de grego, de latim, de hebraico, só que assim, às vezes o pregador, ele não está vivendo uma vida de pecado, errada diante de Deus. Mas outro problema que leva as pessoas com relação, que gera problema, é quando você vai falar para um público em uma linguagem que não é a linguagem daquele público. Então quem prega tem que falar de acordo com a linguagem do seu público. O que é que adianta? A pessoa ter conhecimento, não desprezando o conhecimento aqui, e chegar no meio de pessoas simples e começar a falar palavras difíceis. As pessoas vão dizer: olha, o pastor pregou bonito, pregou bom, mas eu não entendi nada. São problemas que trazem, né, com relação para quem prega a palavra de Deus. É você trazer uma pregação que ninguém entenda, que as pessoas não conseguem compreender, palavras difíceis. Porque, olha a pregação de Jesus, olha como Jesus fazia as pregações dele. Jesus, em cada público, ele se dirigia de uma forma diferente. Se era pecador, ele se dirigia de uma forma simples. Se a pessoa estava doente, ele se dirigia para essa pessoa de forma simples. Então Jesus, ele sempre, eu costumo falar, que Jesus ele sempre tinha aí a isca, né, certa para pescar as almas. Quando ele chega ali na mulher samaritana, ele chegou com qual foi o argumento de Jesus? Que ele era a água da vida. Ele aproveitou aquele momento. Quando as pessoas procuraram Jesus, quando Jesus lá no Evangelho de João 6, quando Jesus multiplicou os pães, Jesus agora diz que ele é o pão, que ele é o pão que desceu do céu. Quando ele chega ali em Mateus 9, do seu verso 9 em diante, que ele chama Mateus, conhecido como Levi, os fariseus ali começaram a murmurar. E Jesus diz: olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Olha a forma que Jesus se dirigia para as pessoas, de forma simples. Ele falava de uma forma que as pessoas entendiam. Certo que na Bíblia, Jesus falava por parábola e alguns não entendiam, na verdade, porque era algo ali que era realmente para acontecer aquilo ali, para se cumprir algumas palavras lá do livro do profeta Isaías. Entendeu? Então, são esses fatores que geram problema para quem prega. Você que vai pregar, fale de uma forma simples, que as pessoas entendam. Certo? Correto? Quem está pegando aí a visão aí? Outro ponto também, falta de aplicação às necessidades existentes na igreja. É outro problema, a falta de aplicação, ou seja, a prática da palavra. Às vezes tem muito ensinamento, tem doutrina, tem tudo, mas quando chega na prática, é falha na prática, não acontece. Entendeu? Então, esse é um dos problemas também. Um exemplo, às vezes o irmão ali está passando por uma necessidade, como a Bíblia mostra também. Às vezes o irmão está precisando de alimento, o irmão está desempregado, adoeceu, e aí, irmão, eu vou orar por você. Ô irmão, pelo amor de Deus, orar pelo irmão. Aonde eu posso tirar 10 reais, 30 reais, onde eu posso juntar ali com alguns irmãos para poder dar uma assistência àquele irmão, eu vou orar. Não, irmão, não é questão de oração, é questão de ação, questão de prática. Entendeu? Às vezes está falando muito de oração, mas a igreja não ora, a igreja não busca. Se está falando muito de amor, mas só que ninguém se ama na comunidade, ou seja, na igreja, os irmãos são inimigos. A questão de prática, né, a falta de aplicação, né, da aplicação prática às necessidades existentes da igreja.